Salve meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Tudo beleza? Bom, dando sequência, eu estou meio que contando aqui os relatos mais ou menos numa ordem cronológica, tá? Então, no vídeo anterior eu falei aqui da construção da minha casa, né? Da minha e da minha esposa, como que Deus nos sustentou, como que Deus nos deu de presente, sendo que eu não tinha condição nenhuma, resposta de oração, como vocês viram no vídeo anterior, e várias outras maravilhas que o Senhor fez daí em diante, né? Teve, então, os 70 mil lá que eu falei, né? Vejam o vídeo anterior que vocês vão entender, onde eu consegui, né, o meu terreno, a casa, e aí o Senhor foi ajudando. Teve os 9.500 de uma quinta para uma sexta-feira que o Senhor liberou esse dinheiro para mim. Teve a venda do carro e um sonho, né? Porque a gente não estava conseguindo vender a picape do meu pai, e aí através de um sonho o Senhor me mostrou que naquele mesmo dia venderia e vendeu. Teve as ajudas do meu primo, que nem eu falei, né? E mesmo quando ele falou que não daria, porque ele também entraria no financiamento, de repente no mesmo dia que ele falou que não daria, e eu orando a Deus para me ajudar, que eu precisava muito, aí não deu certo para ele, e ele falou, ele até brincou comigo, falou, o seu santo é forte, hein? E ele me ajudou, e depois eu devolvi tudo certinho, e foi uma benção. E eu ainda não lembro, tinha mais alguma coisa para contar que eu esqueci no vídeo anterior, mas o senhor sabe. Então aqui o que eu quero prosseguir é que depois de tudo isso, eu prossegui com essa cultura, eu vou chamar assim, né? Eu criei essa tradição de eu estar orando em caminhadas, né? Eu faço minhas orações diárias, normal, mas a cada 10, 15 dias, 20 dias eu faço uma caminhada bem longa, de 2h30 eu fico falando com o Senhor, na presença do Senhor, e o Senhor tem me respondido, irmãos. O Senhor tem me respondido. Ele tem falado na voz dos meus pensamentos, no meu coração. Ele tem falado com siglas que às vezes eu vejo algum versículo, alguma sigla que remete a algum versículo bíblico na rua, na calçada. Irmãos, eu tenho tantos relatos para contar para vocês nesse sentido que é surreal, é surreal. São tantos, eu vou tentar falar um ou outro só, porque senão eu vou me perder. Por exemplo, eu vou contar faz um mês, mais ou menos, eu comecei a flertar com o pensamento de vender a casa. Porque a gente se endividou muito. E eu estava com muita dificuldade de manter, eu não estava dando conta de terminar a obra. Sabe quando dá uma baqueada? Minha esposa também ficou baqueada, porque a gente está morando na casa dos meus pais, né? Não é fácil, principalmente para ela, né? E eu digo assim, né? Porque a gente quer ter a nossa autonomia, a nossa privacidade. Quem casa, quer casa. Essa é uma realidade, né? E deve ser assim, né? E se Deus quiser, agora em janeiro de 2026 nós vamos conseguir mudar para nossa casinha. Tá tudo certinho para a gente mudar no finalzinho de 2026. Finalzinho de janeiro de 2026, né? Mas voltando, o mês passado eu cheguei a ficar assim muito em aflição, porque eu falei, não, eu vou vender a casa. Vou vender a casa, a gente vai viver de aluguel, fica com dinheiro no bolso pelo menos e para de passar sufoco. Aí eu fui buscar o Senhor em oração. Fui buscar nessas caminhadas orantes e o Senhor me respondeu claramente, não vende a casa, não vende a casa. Sabe como ele me respondeu? Chegando lá pelas tantas da caminhada, o Senhor falou na voz dos meus pensamentos, dentro de mim, ele falou assim, o que você vê? Eu estava numa rua que estava cheia de construções. Eu falei, eu vejo edificações, Senhor. Eu converso com o Senhor. Eu falei, eu vejo edificações. Ele falou, então eu vou te responder com essa palavra, edificações. Só que só contextualizando, eu tinha pedido 4 coisas para o Senhor naquela caminhada. E elas se conectavam em relação à minha casa, à minha construção, que eu até então estava querendo vender. E eu pedi, Senhor, fala comigo se eu devo vender ou não. E o Senhor veio falando que falaria sobre edificações, me dando a resposta se eu deveria vender ou não a casa. E os outros assuntos também que eu tinha, os outros 3 assuntos que se conectavam, que tinha a ver com o meu casamento, né? O Senhor nos ajudar, porque a gente estava tendo algumas brigas em função de não conseguir terminar a construção. Então, estávamos passando muitas aflições, irmãos. E o Senhor, Ele respondeu tudo na manhã daquele dia da caminhada. Tudo os 4 pontos que eu comuniquei para Ele em oração enquanto eu caminhava. E sabe como que Ele me respondeu? Chegou em um certo momento, depois de quase 2 horas de caminhada, eu falei, Senhor, dessa vez eu gostaria que o Senhor não me respondesse na voz do meu coração. Eu gostaria que eu enxergasse alguma coisa, que eu lesse alguma coisa, algum versículo, alguma coisa que eu lesse, né? Que me remetesse a alguma passagem bíblica que estivesse lá a minha resposta. Irmãos, na hora que eu falei isso, eu só virei a cabeça para o lado. Passou um caminhão, estava escrito assim, bem grande, Deus é fiel. No que estava escrito isso, eu olhei assim, atrás do caminhão estava escrito Zacarias 8. Aí,
Eu falei, Zacarias 8, o que fala lá, né? Para quem conhece, né, a Bíblia, Zacarias é um livro, né, de um profeta do Velho Testamento. Um grande profeta do Velho Testamento. E eu fui lá, eu não sabia de cabeça o que falava Zacarias 8. E eu abri a Bíblia enquanto eu caminhava, no celular mesmo, e fui lendo. E para minha surpresa, falava da restauração de Jerusalém no contexto do exílio babilônico, pós-exílio babilônico, que Deus ia reedificar a cidade santa, que Deus ia fazer aquilo que parecia impossível, né? Que Deus seria com o povo, que Deus tinha castigado o povo, mas agora Deus estava agindo com misericórdia, porque Deus disciplinou o povo. Irmãos, eu não vou lembrar de todos os pormenores, mas tudo que falava lá tinha a ver com o que eu estava passando. Sabe, é como se fosse uma disciplina que Deus colocou na minha vida, dado o meu pecado pregresso, porque Deus disciplina quem Ele ama, quem Ele aceita como filho. Né? E Deus colocando essas dificuldades, mas não para nos atrapalhar, pelo contrário, para nos fortalecer, para nos fazer viver mais na dependência dEle. E confiar plenamente nele. Enfim, foi falando tudo, a resposta era não venda, foi o que ele me falou. Só que eu estava tão querendo vender a casa naquele momento que eu fui teimoso. Eu repeti a caminhada uma semana depois e depois o Senhor me respondeu de novo, não venda. E nessa outra resposta eu estava falando, Senhor, fala comigo sobre o Senhor andando sobre as águas. O Senhor Jesus acalmando a tempestade, né? Acalmando as marés, as ondas furiosas, andando sobre as águas. Eu falei, fala comigo alguma passagem sobre isso. Porque a minha vida está um caos, está uma tempestade no meu coração. Está ondas e mais ondas, eu preciso que o Senhor acalma. Irmãos, na mesma hora que eu fiz essa oração, Deus falou, eu vou te responder, Ele falou dentro dos meus pensamentos, eu vou te responder com o número 7. Na mesma hora eu vi, né, uma picape 4x4 branca, com a placa, algumas siglas, e estava 777. E Ele falou assim, eu já estou começando a te responder. Eu virei a esquina onde eu vi, eu olho para o lado de uma casa, 777. Aí nessa mesma hora, o Senhor falou para mim, confira o que tem em Salmo 77, verso 7 e na verdade o capítulo todo. Irmãos, na hora que eu li o Salmo 77, eu não sabia o que falava. Ele falava sobre a parte da linguagem poética e tal. O salmista está falando sobre quando Deus abriu o Mar Vermelho para os israelitas, lembra? No contexto de Deus livra eles da escravidão do Egito. E eles passam pelo Mar Vermelho, né? Deus abre o Mar Vermelho para Moisés e os israelitas. E tem um verso, que é o verso 19, se eu não me engano, do capítulo 77, que dá a entender que se conecta lá na frente, milhares de anos lá na frente, quando Jesus anda sobre as águas, deixa as pegadas nas águas. Irmãos, aí eu fui consultar o chat de GBT, né? Eu falei, por um acaso o Salmo 77 fala alguma coisa profeticamente sobre Jesus andando nas águas? E bingo! O chat me respondeu, bingo! Sua percepção está muito acurada, fala exatamente sobre isso. Nesse versículo assim assado. Irmãos, eu caí em choros, porque eu pedi para Deus falar para mim que se Ele respondesse para mim, que Ele acalmaria as tempestades, que Ele andaria sobre as águas, que eu ia entender que era uma resposta direta da minha oração. E aí Ele me deu essa questão do Salmo 77, a hora que eu abri, falava disso. Então, assim, eu tenho inúmeras experiências com Deus falando dessa forma comigo. Outra coisa também é que a gente se lembrou, fomos batizados, né, minha família toda, em 15 de setembro de 2024, e a gente começou em dezembro de 2023 na Igreja Batista Reformada da minha cidade, que a gente está indo todos juntos, né? E olha, irmãos, teve uns 13, 14 cultos seguidos, que a gente também faz os cultos domésticos em casa, né, que nem eu falei. Que eu prego uma palavra em casa, eu ensino alguma passagem assim aleatória, o irmão lá da igreja, o pastor, ele vai e prega exatamente o que eu estou pregando. Irmãos, minha família é testemunha disso. Até minha sogra, que não é dessa denominação, o dia que ela veio visitar nós aqui na nossa cidade, que ela está morando lá no litoral ainda, a gente conversou, estava caminhando eu, ela e a minha esposa, e a gente conversando sobre coisas do Senhor. Aí a gente convidou ela para ir no culto à noite, ela foi conosco conhecer. Chegou à noite, Deus deu na boca do pastor para pregar tudo aquilo que eu estava comentando com ela caminhado. Se um dia minha sogra ver esse vídeo, ela vai aqui confirmar. Então esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Esse é o Deus maravilhoso que a gente serve. Ele confirma, Ele responde. Ele não deixa a gente sem resposta. Ainda que Ele fale não, mas Ele responde. Irmãos, teve tantas maravilhas, né? Teve agora essa semana, eu fiz outra caminhada orante também. E eu estava pedindo para Deus trazer eu de volta ao primeiro amor. Eu falei, Senhor, traga-me de volta de todo o coração. Porque depois daquela minha queda, irmãos, do final de 2022,
né? Até a minha restauração, Deus me restaurou, graças ao Senhor. Porém, eu peço para o Senhor Jesus, eu tenho aquela impressão que ainda não é aquele nível que eu estava de comunhão com Ele, né? Da minha conversão de 2020 até o final de 2022, naqueles 3 anos de íntima comunhão. E eu fui me quebrantar na caminhada, isso semana passada, tá? Fui me quebrantar na presença do Senhor, falei, Senhor, da mesma forma que eu relatei aqui os outros testemunhos, falei, Senhor, fala comigo, faz um milagre total no meu coração, como que eu pedi? Restaura, renova a circuncisão do meu coração. Eu falei assim, só que o Senhor, eu vou entender que o Senhor está fazendo esse milagre no meu coração, me limpando plenamente de todas as sujeiras dos meus pensamentos, dos meus pecados, das coisas que não te louvam. Eu vou entender que o Senhor está falando comigo, se o Senhor falar sobre a tua chuva, a chuva que o Senhor manda como orvalho, como gotejar, né? E rega a terra, e dá frutos, e frutos para a tua honra e glória, frutos de amor, frutos que permanecem, frutos para a vida eterna. Então eu falei, fala sobre chuvas. Se o Senhor me responder sobre chuvas, regando a terra, eu vou entender que é o Senhor fazendo um milagre da restauração, da regeneração com a qual o Senhor já me regenerou, é o Senhor restaurando no meu coração eu plenamente ao primeiro amor. Se o Senhor me responder essa oração, me respondendo com alguma passagem da tua palavra que fale sobre chuvas. Irmãos, olha como que o Senhor age. Na mesma hora veio no meu coração Isaías 55. Eu não faço ideia do que falava, eu não fazia ideia do que falava Isaías 55. Alguns textos eu sei, se eu falar Isaías 53, eu sei de decor, Isaías 9, eu sei de decor, Jeremias 31, Salmos 23, Salmos 90. Agora, Salmo 109, não faço ideia. Salmo 107, não faço ideia. Provérbios 14, não faço ideia. Então, tá entendendo? Da mesma maneira, o Isaías 55 eu não fazia ideia qual era o conteúdo. E eu continuei a caminhada. O Senhor me deu essa passagem, me deu Isaías 41 e me deu Lucas 13. Mas o foco mesmo era Isaías 55. Quando eu resolvi, no meio da caminhada, obedecer à voz interior, que o Senhor falava comigo, porque às vezes eu acho que é eu mesmo falando comigo, mas depois que eu vejo o que acontece, eu falo, não pode ser eu, porque eu não tenho superpoder, é Deus. A hora que eu abri no meio da caminhada Isaías 55 e falava exatamente desse assunto, e no final do capítulo ele fala que Deus vai mandar chuva como orvalho e vai frutificar e tudo mais, né? Quem tem sede que venha a Ele, né? Que o pecador se arrependa, que Deus o aceitará de bom grado. Irmãos, na hora que eu vi lá falando sobre chuva, sobre água, sobre restauração, sobre fruto, eu caí chorando no meio da rua. Eu fiquei chorando de tanta alegria, irmãos. Eu falei, o Senhor verdadeiramente ouve minhas orações. Então, assim, eu estou tentando resumir aqui. Teve diversas outras vezes que Deus fez maravilhas assim, me respondendo assim, irmãos, no íntimo do meu coração. Então eu estou aqui para testemunhar desse Deus maravilhoso, tá bom? E como diz, né, a palavra, aproveitando a ocasião que talvez vocês devem estar escutando o vento, está um vendaval aqui, o vento sopra aonde quer, né? Não sabe onde ele vai nem para onde ele vem, não para onde ele vem nem para onde ele vai, né? Ouves a sua voz, né? Assim é todo aquele que é nascido de Deus, né? Nascido do alto, nascido do Espírito. Mais ou menos assim, né? Eu não parafrasei corretamente aqui o versículo, mas a ideia é que o Espírito Santo sopra onde ele quer. Assim como esse vento surgiu do nada, né? O Espírito sopra onde ele quer e ele restaura vidas, ele restaura corações. Irmãos, esse é o meu testemunho. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Depois a gente se vê mais tarde. Um grande abraço.